Nabucodonosor foi o rei mais poderoso da Babilônia, até o dia em que perdeu a própria mente. A Bíblia afirma que o imperador que dominou nações acabou vivendo como um animal no campo. Mas o que realmente aconteceu naquele período sombrio? Seria castigo divino, loucura política, ou uma história que a própria história tentou apagar? Hoje você vai descobrir o fim de Nabucodonosor como nunca foi contado, incluindo detalhes que mudam completamente a forma como vemos esse rei e o poder de Deus sobre os orgulhosos. Inscreva-se agora e continue conosco até o final, porque o que aconteceu depois pode surpreender até os estudiosos mais antigos. 605 anos antes de Cristo, um homem controla o maior império que o mundo já viu. Suas muralhas têm 87 metros de altura. Seus jardins desafiam a gravidade. Seu exército já destruiu Jerusalém, já humilhou o Egito, já dobrou reis e nações inteiras. Nabucodonosor II não responde a ninguém. Ele é a lei. É o poder absoluto em forma humana. E em questão de meses, esse mesmo homem estará de quatro, comendo capim como um boi, com unhas retorcidas como garras e cabelos emaranhados como penas de abutre. O imperador mais poderoso da terra vai se tornar indistinguível de um animal selvagem. Mas para entender como um homem chega a esse ponto, você precisa entender quem ele era antes da queda. Nabucodonosor não herdou um império pronto. Ele herdou uma promessa e um fardo pesado. Seu pai, Nabopolassar, tinha acabado de libertar Babilônia do jugo assírio depois de séculos de dominação brutal. Durante gerações, os babilônios viveram como súditos de segunda classe em sua própria terra. Pagavam tributos humilhantes, viam seus templos saqueados, assistiam seus filhos serem levados como escravos. Nabopolassar mudou isso. Liderou uma revolta que destruiu o império assírio e devolveu à Babilônia sua dignidade. Mas libertar não é consolidar. A cidade estava livre, porém cercada de inimigos por todos os lados. O Egito ao sul, com faraós que sonhavam em controlar o Oriente Médio. Os restos da Assíria ao norte, ainda perigosos. Reinos menores em todas as direções. Judá, Moabe, Edom, Tiro, Sidom, esperando qualquer sinal de fraqueza para atacar. O jovem príncipe cresceu sabendo uma verdade brutal. Ou expandia o império, ou seria engolido. Aos 20 e poucos anos, Nabucodonosor já comandava exércitos, não como figura decorativa que aparece nas cerimônias. Ele era estrategista de campo, dormia entre os soldados, planejava pessoalmente as formações de batalha, liderava cargas de cavalaria na linha de frente. Seu pai, já idoso e doente, confiava nele o comando das campanhas mais arriscadas. Em 605 a.C., veio o teste definitivo. O exército egípcio avançava para o norte, determinado a estabelecer controle sobre a Síria e a Mesopotâmia. O faraó Neco II liderava pessoalmente suas tropas, veteranos de décadas de campanhas, equipados com as melhores armas da época, confiantes na superioridade militar que o Egito mantinha há séculos. Os dois exércitos se encontraram em Carquemis, às margens do Eufrates. O que aconteceu naquele dia mudou o equilíbrio de poder do mundo antigo. Nabucodonosor não apenas venceu, ele aniquilou. Os registros falam de carnificina total. O exército egípcio foi despedaçado em questão de horas. Os sobreviventes fugiram em pânico absoluto, perseguidos por quilômetros através do deserto. Milhares morreram na batalha. Milhares morreram na fuga. O faraó Neco II voltou para casa com os restos humilhados de uma força que não existia mais como unidade de combate. Nabucodonosor tinha 20 e poucos anos e acabava de se tornar o homem mais temido do mundo conhecido. A notícia da vitória ainda se espalhava quando mensageiros trouxeram outra notícia. Nabopolassar tinha morrido em Babilônia. O trono estava vazio. Em situações assim, impérios podiam desmoronar em semanas. Generais ambiciosos, governadores provinciais, irmãos invejosos, qualquer um podia tentar tomar o poder. Nabucodonosor fez algo que impressionou até seus inimigos.
Atravessou o deserto da Síria até Babilônia em velocidade recorde, cobrindo distância de semanas em dias. Chegou antes que qualquer conspiração pudesse se formar. Assumiu o trono sem oposição. Nos 43 anos seguintes, ele transformaria a Babilônia em algo que o mundo nunca tinha visto. Pensa nas dimensões do que ele construiu. As muralhas de Babilônia tinham 87 metros de altura, o equivalente a um prédio de quase 30 andares. A espessura no topo era tão grande que 2 carruagens podiam passar lado a lado com folga. 800 torres de vigilância pontilhavam o perímetro, cada uma equipada com arqueiros e estoques de flechas. O perímetro total, mais de 16 quilômetros de fortificação contínua. Nenhum exército da antiguidade tinha tecnologia para atravessar aquilo. Nenhum ariete era grande o suficiente. Nenhuma escada alcançava o topo. Mas as muralhas eram só a moldura. O que havia dentro superava qualquer coisa do mundo antigo. Nabucodonosor construiu palácios que faziam outros reis parecerem mendigos. O Palácio Sul tinha mais de 300 cômodos distribuídos em 5 pátios monumentais. Os pisos eram cobertos com tijolos esmaltados em padrões geométricos. As paredes exibiam relevos de leões, touros e dragões, em cerâmica vitrificada, que brilhava sob a luz das tochas. O Palácio Norte servia como residência de verão, construído em terreno elevado para capturar as brisas que amenizavam o calor da Mesopotâmia. A via processional, principal avenida da cidade, tinha mais de 20 metros de largura, suficiente para desfiles militares com carruagens lado a lado. As paredes que ladeavam a via eram decoradas com mais de 120 leões em relevo, cada um medindo mais de 2 metros. Caminhar por aquela avenida era caminhar entre predadores de pedra que pareciam prontos para saltar, e no final da via processional, a porta de Ishtar. 12 metros de altura. Tijolos azuis vitrificados que brilhavam como lápis lazuli sob o sol do deserto. Mais de 570 representações de dragões e touros em relevo, alternando-se em fileiras que subiam até o topo. O azul não era pintura, era esmalte fundido nos tijolos, uma técnica que exigia conhecimento químico avançado. Você não entrava em Babilônia, era esmagado pela grandiosidade antes de cruzar os portões. E então havia os jardins. Os jardins suspensos de Babilônia entraram para as 7 maravilhas do mundo antigo. Terraços artificiais subindo em camadas, cada nível menor que o anterior, criando uma pirâmide verde no meio do deserto. Árvores frutíferas de todas as espécies, flores importadas de terras distantes, trepadeiras cascateando de um nível para outro. Sombra permanente no meio do calor mesopotâmico. O sistema de irrigação desafiava a lógica da época. Bombas movidas por escravos traziam água do Eufrates até o topo dos terraços. De lá, a água descia por canais calculados, irrigando cada nível antes de ser coletada na base e bombeada de volta. O ciclo era contínuo, dia e noite, água subindo e descendo, mantendo vivo um jardim que não deveria existir naquele clima. A lenda diz que Nabucodonosor construiu os jardins para sua esposa Amites, uma princesa da Média que sentia falta das montas verdes de sua terra natal. Babilônia era plana, seca, monocromática. Amitis definhava de saudade. Então Nabucodonosor decidiu trazer as montanhas até ela. Construiu colinas artificiais, plantou florestas artificiais, criou um ecossistema no meio do deserto, simplesmente porque sua esposa estava triste. Verdade ou lenda, os jardins representavam poder ilimitado. O poder de um homem que podia recriar a natureza conforme sua vontade, que podia olhar para o deserto e decidir que ali haveria uma floresta. Nabucodonosor não construía para resolver problemas. Construía para impressionar, para intimidar, para eternizar seu nome através dos séculos. Cada tijolo de Babilônia carregava a inscrição com seu nome e títulos. Milhões de tijolos. Literalmente milhões. Arqueólogos modernos ainda encontram fragmentos espalhados por quilômetros com a mesma frase repetida obsessivamente. Nabucodonosor, rei de Babilônia,
provedor dos templos, Esagila e Esida, filho de Nabopolassar, rei de Babilônia. Ele queria garantir que, mesmo se a cidade fosse destruída, mesmo se os edifícios ruíssem, cada pedaço de entulho ainda gritaria seu nome para quem encontrasse. Havia também os templos. O Esagila, santuário de Marduk, deus principal de Babilônia, foi reconstruído com magnificência sem precedentes. Torres escalonadas subindo em direção ao céu. Salas internas revestidas de ouro. Estátuas colossais que representavam o poder divino que Nabucodonosor acreditava ter recebido. O Etemenanque, a famosa Torre de Babel dos relatos antigos, foi restaurado e ampliado até atingir 90 metros de altura, uma montanha artificial no meio da planície mesopotâmica. Nabucodonosor via a si mesmo como escolhido pelos deuses, um governante destinado a eternizar seu nome. Esse senso de grandeza o levou a construir estátuas e monumentos em honra própria por toda parte, consolidando uma imagem de soberano absoluto que não respondia a nenhum poder terreno. Mas impérios não se constroem só com tijolos e templos. Constroem-se com sangue, e Nabucodonosor derramou muito. A campanha contra Jerusalém começou em 597 a.C. O reino de Judá, pequeno mas estrategicamente localizado, tinha se tornado vassalo de Babilônia após Carquemis, pagava tributos, mantinha a paz, aceitava sua posição subordinada. Mas o rei Jeoaquim decidiu que a humilhação tinha durado tempo suficiente. Influenciado por promessas egípcias de apoio militar, parou de pagar tributos e declarou independência. Nabucodonosor não tolerava rebelião. Qualquer sinal de desafio precisava ser esmagado com violência exemplar. Seu exército marchou para Jerusalém. O cerco não durou muito. Jerusalém não tinha muralhas como Babilônia. Jeoaquim morreu durante o cerco. Seu filho Joaquim, com apenas 18 anos, rendeu a cidade após 3 meses. A alternativa era ver sua população morrer de fome. A punição foi calculada para traumatizar. Nabucodonosor não destruiu a cidade. Ainda não, mas esvaziou-a de tudo que tinha valor. O rei Joaquim foi levado acorrentado para a Babilônia. Com ele foram 10.000 dos melhores cidadãos, oficiais militares, artesãos especializados, ferreiros, sacerdotes, escribas, nobres, todos deportados, todos arrancados de suas casas, de suas famílias, de sua terra. Os tesouros do templo de Salomão, vasos de ouro, utensílios sagrados, ofertas acumuladas por séculos, foram saqueados e enviados para os templos de Marduk, em Babilônia. O Deus de Israel estava sendo humilhado publicamente. Seus objetos sagrados decoravam santuários de divindades pagãs. Entre os deportados estavam 4 jovens da nobreza judaica, adolescentes entre 15 e 17 anos. Seus nomes hebraicos eram Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Foram selecionados para um programa especial, jovens inteligentes que seriam reeducados na cultura babilônica para servir na corte. Receberiam nomes novos: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. A intenção era clara: apagar sua identidade judaica. Eles não sabiam que suas vidas se cruzariam com o destino espiritual do imperador. Mas Jerusalém não aprendeu a lição. 11 anos depois, o rei Zedequias se rebelou. Desta vez, Nabucodonosor decidiu que não haveria segunda chance. O cerco durou 2 anos inteiros. 2 anos de muros cercados. 2 anos de fome progressiva. 2 anos de doenças se espalhando. 2 anos de mães vendo filhos definhar. Os registros bíblicos falam de desespero absoluto. Quando os muros cederam, em 586 a.C., a destruição foi sistemática. Nabucodonosor queria que Jerusalém servisse de exemplo. Zedequias tentou fugir. Foi capturado nas planícies de Jericó. Levado diante de Nabucodonosor, assistiu à execução de seus filhos, um por um. Depois, arrancaram seus olhos. A última imagem que viu foi seus filhos morrendo. Foi levado para a Babilônia, cego e acorrentado, para morrer na prisão. O Templo de Salomão,
construído 400 anos antes, foi saqueado e queimado até os alicerces. Os tesouros sagrados foram levados para a Babilônia. Mais de 40.000 judeus foram deportados. O reino de Judá deixou de existir. A terra prometida ficou vazia. Como é que um homem que fez tudo isso poderia algum dia mudar? Nabucodonosor estava no auge absoluto. Controlava territórios do Egito à Pérsia. Suas riquezas eram incalculáveis. Seus palácios não tinham rivais. Ninguém podia tocá-lo. Ninguém podia questioná-lo. E foi exatamente nesse momento que os sonhos começaram. O primeiro sonho perturbou Nabucodonosor de forma inexplicável. Acordou suando, com o coração acelerado, mas sem lembrar os detalhes. Convocou todos, os sábios de Babilônia, magos, astrólogos, encantadores, e fez uma exigência impossível, que dissessem qual era o sonho antes de interpretá-lo. Se falhassem, seriam executados, todos. Os sábios protestaram. Era absurdo. Nenhum homem poderia saber o sonho de outro. Nabucodonosor não cedeu. Ordenou a execução de todos os sábios do reino. Foi quando Daniel pediu audiência. O jovem hebreu pediu tempo. Passou a noite em oração com seus 3 companheiros. Na manhã seguinte, apresentou-se com a resposta. O sonho mostrava uma estátua gigantesca. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés uma mistura instável de ferro e barro. Uma pedra não cortada por mãos humanas atingiu os pés e despedaçou tudo. A estátua virou pó. A pedra cresceu até encher a terra. A interpretação era ousada. A cabeça de ouro representava Nabucodonosor. Mas depois viriam outros reinos, inferiores. E no final, todos seriam destruídos por um reino eterno do Deus do céu. O sonho não era sobre a glória de Babilônia. Era sobre sua inevitável queda. Nabucodonosor ficou impressionado. Promoveu Daniel, encheu-o de presentes, reconheceu que o Deus dos hebreus era superior, mas não mudou seu comportamento. Algum tempo depois, mandou construir uma estátua de ouro com 30 metros de altura. Convocou todos os oficiais do império para a planície de Dura e ordenou que, ao som da música, todos se prostrassem e adorassem a imagem. Quem recusasse seria lançado numa fornalha ardente. Como você reage quando o homem mais poderoso do mundo exige que você negue tudo em que acredita? Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram. Não se curvaram. Quando milhares se prostraram, 3 figuras permaneceram de pé. 3 jovens hebreus contra um império inteiro. Foram denunciados imediatamente. Caldeus, invejosos de sua posição, correram para informar o rei. Os judeus que ele havia promovido estavam desobedecendo publicamente. Estavam humilhando o imperador diante de todo o império reunido. Nabucodonosor, furioso, mandou trazê-los, mas ainda deu uma chance. Perguntou se era verdade que não serviam a seus deuses nem adoravam a estátua. Ofereceu segunda oportunidade. Disse que se eles se prostrassem quando a música tocasse novamente, seriam perdoados. Se não, iriam para a fornalha. E acrescentou com a arrogância que definia sua vida: E qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta dos 3 atravessa milênios. Disseram que não precisavam responder ao rei sobre aquele assunto, que o Deus deles podia livrá-los da fornalha ardente, podia livrá-los das mãos do rei. Mas mesmo que não livrasse, mesmo que Deus decidisse não fazer o milagre, ainda assim não adorariam a estátua. Não serviriam aos deuses de Nabucodonosor. Preferiam morrer queimados a trair sua fé. A resposta enfureceu Nabucodonosor, além de qualquer limite que seus cortesãos já tinham visto. O texto bíblico diz que a expressão de seu rosto mudou. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal. 7 vezes. Exagero que revela o nível de fúria. O calor era tão intenso que os soldados que se aproximaram para jogar os jovens morreram apenas por chegarem perto demais. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados dentro da fornalha. Então aconteceu o impossível. Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e levantou-se do trono em choque. Perguntou a seus conselheiros se não eram 3 os homens jogados no fogo. Confirmaram.
3 homens amarrados. Eu estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo sem nenhum dano, disse o rei. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. 4 figuras caminhavam no meio das chamas. Não 3, 4. E a quarta tinha a aparência divina. As cordas que amarravam os jovens tinham queimado, mas seus corpos permaneciam intactos. Os 3 foram retirados sem um cabelo chamuscado. Suas roupas não estavam danificadas, não cheiravam a fumaça. O fogo não tinha tido poder sobre eles. Pela segunda vez, Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Israel. Emitiu decreto proibindo blasfêmia contra esse Deus. Promoveu os jovens. Mas o orgulho de Nabucodonosor não era defeito superficial. Era a estrutura que sustentava sua identidade inteira. Admitir que existia algo maior que ele mesmo era inconcebível. Significaria demolir tudo o que ele acreditava ser. Então continuou vivendo como sempre, construindo, conquistando, acumulando glória, até o segundo sonho. Desta vez, Nabucodonosor viu uma árvore gigantesca que crescia até tocar o céu. Seus galhos se estendiam até os confins da terra. Animais encontravam sombra sob ela. Pássaros faziam ninhos. Toda a carne se alimentava dela. Então, um mensageiro celestial ordenou que a árvore fosse cortada, seus galhos aparados, suas folhas arrancadas. Só o tronco deveria permanecer, preso por correntes de ferro e bronze, e o coração do tronco seria mudado de humano para animal. 7 tempos passariam sobre ele assim. Daniel ouviu e ficou em silêncio por 1 hora inteira. Quando falou, suas palavras foram relutantes. A árvore era Nabucodonosor. O rei seria afastado da sociedade humana, viveria com os animais, comeria capim como os bois, seria molhado pelo orvalho. Isso duraria 7 tempos, até que reconhecesse que o Altíssimo governa. Mas havia esperança. O tronco permaneceria. O reino seria restaurado quando ele finalmente entendesse que o céu domina. Daniel implorou ao rei que abandonasse seus pecados, que praticasse justiça, que mostrasse misericórdia. Talvez Deus prolongasse sua tranquilidade. Nabucodonosor ouviu e ignorou completamente. 12 meses se passaram. 1 ano inteiro em que Nabucodonosor teve oportunidade de mudar. 1 ano de aviso divino ecoando. 1 ano de graça. E ele não mudou nada. Continuou construindo. Continuou conquistando. Continuou olhando para a Babilônia e vendo apenas sua própria glória refletida em cada tijolo, em cada muro, em cada torre, até uma tarde específica que seria registrada para a eternidade. Nabucodonosor passeava no terraço do palácio, admirando a cidade que tinha construído. Provavelmente o mesmo terraço que dava vista para os jardins suspensos. O sol do fim de tarde iluminando as muralhas, o Eufrates brilhando ao longe, a cidade inteira, se estendendo abaixo dele como prova viva de seu poder. Ele abriu a boca e disse as palavras que selariam seu destino. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava falando, as palavras ainda saíam de sua boca, quando uma voz desceu do céu. O reino tinha sido tirado dele. Naquele instante, a profecia começou a se cumprir. O que aconteceu nos minutos seguintes, ninguém pode descrever com certeza. O que sabemos é o resultado. Nabucodonosor perdeu completamente a razão. O homem mais poderoso do mundo deixou de reconhecer quem era. Foi afastado do convívio humano, provavelmente por servos assustados que não sabiam o que fazer com um rei que agia como animal. Passou a viver ao ar livre, nos campos que cercavam seus próprios palácios magníficos. Começou a comer capim como os bois. Seu corpo era molhado pelo orvalho todas as noites porque dormia na relva como animal. A degradação física foi progressiva e completa. Sem ninguém para cortar seus cabelos, eles cresceram selvagens, emaranhados, sujos. O texto diz que ficaram como penas de águia. Sem ninguém para cuidar de suas unhas, elas se curvaram como garras de ave de rapina. O imperador, que vestia púrpura e ouro, agora vagava coberto de trapos.
O homem cujo rosto era conhecido em todas as nações, agora era irreconhecível. Dimensiona isso por um momento. O imperador mais poderoso do mundo, o construtor de maravilhas, o destruidor de Jerusalém, o homem cujo nome estava gravado em milhões de tijolos. Esse homem estava de quatro num campo, mastigando grama, sem reconhecer o próprio nome. Seu trono estava vazio. Seus decretos não vinham. Seus exércitos esperavam ordens que nunca chegavam. E ele nem sabia que era rei. 7 tempos. A maioria interpreta como 7 anos. 7 anos comendo capim. 7 anos exposto ao sol e à chuva. 7 anos sem fala, sem pensamento racional, sem identidade humana. A pergunta atravessa milênios. Isso realmente aconteceu? Historiadores se dividem. Os registros babilônicos não mencionam loucura real, mas escribas imperiais não documentavam fraquezas de seus governantes. O que existe são lacunas, períodos em que Nabucodonosor desaparece dos registros administrativos. Ausências inexplicadas que coincidem com datas possíveis para o episódio. Alguns pesquisadores apontam para uma doença chamada boantropia, condição psiquiátrica rara em que a pessoa acredita ser animal. Casos documentados existem até hoje. Pacientes que se comportam como animais, que tentam comer grama, que perdem toda a conexão com sua identidade humana. Se Nabucodonosor sofreu colapso psicótico com boantropia, a descrição bíblica faz sentido clínico. A perda de cuidado pessoal explica cabelos e unhas. O comportamento alimentar explica a dieta de capim. O afastamento social explica os anos longe do trono. A verdade é que não podemos provar nem refutar. Os documentos silenciam. O texto bíblico afirma: entre os 2 séculos de debate sem resolução. O que é inegável é o que veio depois. Ao final dos 7 tempos, algo mudou. Nabucodonosor, que tinha vivido como animal por anos, fez um gesto simples, mas profundamente significativo. Ele levantou os olhos para o céu. Nesse momento, o texto é específico sobre isso. Sua razão voltou. Sua mente clareou. Ele soube novamente quem era. Soube onde estava. Soube o que tinha acontecido. E soube por quê. E então ele fez algo que nenhum rei babilônico tinha feito antes. Emitiu um decreto diferente de qualquer coisa que já tinha proclamado. Não era decreto de guerra, não era lista de conquistas, não listava construções ou vitórias. Era confissão pessoal. O texto em Daniel, capítulo 4, é extraordinário por vários motivos. Primeiro, está em primeira pessoa, supostamente as próprias palavras de Nabucodonosor. Segundo, é um rei pagão reconhecendo publicamente o Deus de uma nação que ele tinha destruído e escravizado. Terceiro, ele descreve sua própria humilhação sem tentar amenizá-la, sem eufemismos, sem desculpas. Nabucodonosor declara que todos os habitantes da terra são considerados como nada diante do Altíssimo, que Deus age como quer com o exército do céu e com os habitantes da terra, que ninguém pode segurar sua mão ou perguntar: o que fazes? Ele louva, exalta e glorifica o Rei do céu, cujas obras são verdade e cujos caminhos são justiça, e que pode humilhar aos que andam com soberba. Esse é o homem que destruiu o templo de Jerusalém, que queimou a cidade santa, que arrancou os olhos de Zedequias, que exigiu adoração a uma estátua de ouro, que jogou 3 jovens numa fornalha por recusarem se curvar. Agora, ele estava se curvando, não a uma estátua, mas ao Deus invisível que governa céu e terra. Seu reino foi restaurado. Seus conselheiros e nobres o procuraram novamente. Sua majestade voltou. O texto diz que aumentada, além do que era antes. Nabucodonosor reinou mais alguns anos até morrer por volta de 562 a.C. Sua morte parece ter sido natural, de velhice, no auge de seu poder restaurado. Mas algo havia mudado fundamentalmente. O decreto de Daniel, capítulo 4, não é propaganda imperial. Não exalta a Babilônia. É testemunho de um homem quebrado que encontrou algo maior que si mesmo. Pensa no arco dessa vida. Príncipe guerreiro que se torna conquistador. Conquistador que se torna imperador.
imperador que se torna construtor de maravilhas, construtor que se torna Deus em seus próprios olhos. E então, no auge absoluto, esse Deus autoproclamado é reduzido a menos que humano. Come capim, rasteja na lama, perde o nome, o trono, a razão, a própria humanidade. E depois de perder tudo, ele encontra a única coisa que jamais poderia conquistar: a humildade que vem de olhar para cima e finalmente ver algo maior. Daniel viveu para ver o que aconteceu depois. Atravessou o reinado de Nabucodonosor, viu os reinados turbulentos dos sucessores, e estava lá quando os persas atravessaram as muralhas que pareciam invencíveis, porque Babilônia caiu, como Daniel profetizara desde o primeiro sonho. O império que parecia eterno durou menos de uma geração após Nabucodonosor. Menos de 30 anos depois da morte do rei, Ciro, o Grande, conquistou a cidade sem sequer precisar de batalha significativa. As muralhas de 87 metros não detiveram os persas. Os jardins suspensos não os impressionaram. Os milhões de tijolos com o nome de Nabucodonosor viraram escombros sob pés estrangeiros. O império que deveria durar para sempre desapareceu em décadas. Nabucodonosor morreu por volta de 562 anos antes de Cristo. Seu império não sobreviveu nem 3 décadas depois dele. Babilônia caiu para os persas. Suas muralhas foram atravessadas. Seus deuses provaram-se impotentes. Dos jardins suspensos, não resta uma única pedra que arqueólogos possam confirmar. Das estátuas colossais, apenas fragmentos em museus europeus. Do palácio que ele achava eterno, ruínas cobertas por areia e esquecimento. Mas uma coisa permaneceu intacta através de 2.600 anos: a história de sua queda e restauração. Não gravada em tijolos dourados que o tempo corroeu, mas nas páginas de um livro que seus próprios escribas jamais considerariam sagrado. O livro de um povo que ele tinha tentado destruir. A ironia atravessa os séculos como flecha. O homem que quis ser lembrado como Deus é lembrado como exemplo de humildade forçada. O imperador que construiu monumentos para a própria glória se tornou monumento vivo de uma verdade que ele mesmo proclamou depois de comer capim por 7 anos, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Talvez essa seja a maior conquista de Nabucodonosor. Não Babilônia, não os jardins, não as muralhas, não as vitórias militares, mas ter sobrevivido à própria destruição interior e voltado para contar o que aprendeu. Impérios inteiros foram esquecidos por muito menos. Reis maiores desapareceram da memória humana sem deixar rastro. Ele é lembrado por ter perdido tudo, por ter sido reduzido a nada, por ter comido capim como um boi enquanto seu trono juntava poeira, e por ter finalmente entendido a única coisa que seu poder infinito jamais poderia conquistar: que existe algo maior que o maior dos homens.